Boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o título da nossa aula são os números irracionais. E nós vamos continuar a sequência de atividades 1 do material Aprender Sempre. Você já pegou o seu caderno lá na escola? Ou já baixou o PDF lá do site da EFAP? Tudo bem se você não fez nada disso. Separe então umas folhas aí, lápis, borracha, caneta, para você participar da minha aula, ok? Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, professora Inês. Boa tarde, alunos, professores e todos os pais e responsáveis que assistem a aula aí da segunda série do ensino médio. Vamos participar do chat, hein? Mandem as suas respostas para os seus professores no chat da sua turma. Professores, mandem as respostas dos alunos para nós, para podermos ver se estão acertando ou não. Mandem as dúvidas também, ok? Que a gente agradece para sempre melhorar a nossa aula. Vamos começar? Preparados? Professora Inês, vamos começar? Vamos. Muito bem. Então, nós vamos começar hoje verificando os objetivos dessa aula, que na realidade é reconhecer a representação dos números irracionais dados em forma de decimal infinito ou de radical. Muito bem. Você fala, professora, o que é isso? Então, eu vou começar mostrando para você a extração de raízes. Quando nós falamos em extração de raízes, nós podemos falar também em decomposição em fatores primos. Muito bem, então, para você saber como resolver isso, aqui estão os números primos. 2, que é o único primo par, depois 3, 5, 7, 11, 13. Na realidade, está vendo as reticências aqui? Significa que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito, mas só tem um par. É o 2, não se esqueça disso. E quando a gente fala em decompor em fatores primos, nós vamos dividir o número dado pelo menor número primo possível, que dê resto zero, até você chegar no número 1. Você pode falar assim, professora, parece que eu já vi isso alguma vez. Eu espero que sim, mas vamos lá. Vamos ver estes exemplos. Então, aqui na primeira linha, coloquei para vocês os números primos e comecei com um exemplo, raiz quadrada de 24. Primeira coisa a fazer é pegar o número 24 e decompor em fatores primos. 24 é par, então eu vou começar a dividir pelo único número primo par, que é o 2. 24 dividido por 2, 12. 12 é par, dividido por 2, 6. 6 é par, dividido por 2, 3. 3 é ímpar. Próximo primo, 3. 3 dividido por 3, 1. Cheguei no 1, tá vendo? Muito bem, chegou no 1, acabou a decomposição. Agora o que eu faço? Volto na raiz quadrada e vou olhar que número tem aqui. Você fala, nenhum. Tem sim. Lembra, raiz quadrada, está falando que é quadrado porque é índice 2. A gente não escreve esse número, mas ele está invisível ali. Isso mesmo. Aqui é um número 2 invisível. Então, o que a gente faz? A gente vem na decomposição e agrupa os números de 2 em 2. Ah, esses 2 aqui dá para agrupar. Ah, depois não dá mais porque eles são diferentes. Tudo bem. Então, estes número 2 vão virar o 2 ao quadrado, este 2 repete e esse 3 repete. Então, volto na raiz e substituo 2 ao quadrado vezes 3 vezes 2. Na multiplicação dentro do radical, nós podemos separar em multiplicação de radicais. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado e a raiz quadrada de 3 vezes 2.
Aí você pode perguntar, professora, por que você não separou o 3 do 2? Porque o objetivo aqui é mostrar para você que quando nós temos o índice da raiz igual ao expoente do número que está dentro dela, a gente pode simplificar e este número sai da raiz. Como estes outros dois não têm potência 2, eles vão permanecer na raiz. Então, eu multiplico 3 vezes 2 e ele continua dentro da raiz, como raiz quadrada de 6. Ok? Muito bem. Agora, este número, 2 vezes raiz quadrada de 6, é um número racional ou irracional? Ele é irracional, porque aparece uma raiz que nós não sabemos quanto vale, a não ser que a gente use aí uma calculadora, certo? Muito bem. Lembrando que na aula passada eu defini os irracionais para vocês. Vamos lembrar? Número é irracional quando você tem uma raiz que você não consegue tirar o número lá de dentro. Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, não importa. Ou você tem outros números decimais infinitos que não são dízimas periódicas. Ok? Lembraram disso? Então, vamos continuar. O próximo exemplo. Raiz quadrada de 100. Então, pegamos o 100, é par. Divide por 2, 50. Divide por 2, 25. Opa, 25 é ímpar, mas não está na tabuada do 3. Então, eu divido por 5. Vai dar 5. Que divide por 5 de novo, eu vou chegar no 1. Volta lá na raiz, qual que é o índice? Não aparece, você sabe, é o 2. Então, vou agrupar de 2 em 2. Ah, olha, esse dá certinho. O 2 fica ao quadrado e o 5 também. Volto na raiz. Tá vendo a multiplicação? Nesse eu vou separar as duas, porque as duas eu posso simplificar com um radical e vai sobrar apenas 2 vezes 5, que é 10. Aí você fala assim, 10? 10 é a raiz quadrada de 100. Por quê? Porque é 10 vezes 10. Lembra, o índice 2 da raiz diz que o resultado tem que ser multiplicado por ele mesmo. 10 vezes 10, 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, é claro que esse número é racional. Por quê? Dentro dos números racionais, nós temos todos os naturais, todos os inteiros, que são os positivos e negativos, todas as frações e as raízes exatas também. Quando eu posso tirar o número de dentro do radical, certo? Olha o próximo exemplo. 120. Então, 120 é par, divide por 2, 60. É par, divide por 2, 30. É par, divide por 2, 15. Opa, esse é ímpar. 15 está na tabuada do 3? Tá. Divide por 3, 5. Esse não tá, mas eu posso dividir pelo 5, que é primo, e vou chegar no 1. Volto na raiz do 120 e olho o índice. Agora é um número 3. Como é que eu faço quando é 3? Eu vou tentar juntar de 3 em 3. Olha, aqui dá para fazer isso com o 2. Tá vendo? 2 elevado a 3. O 3 não dá e o 5 também não. Então, vai repetir esses números. Volto na raiz e substituo a forma fatorada. Eu vou separar só aqui, porque eu só posso simplificar quando é igual. E no caso do 3 e do 5, o expoente é 1. Então, não dá para simplificar. Então, aqui vai sobrar o 2 e aqui vai sobrar a raiz cúbica de 15. Muito bem, sobrou uma raiz, portanto, irracional. E aí, vocês entenderam? Será que sim? Será que não? Vamos continuar mais um pouquinho? Muito bem. Agora, tem a atividade 1 na página 17
do Aprender Sempre, volume 3. Abre lá, e aí eu quero que você resolva as letras B, D e E. Tem outras, por enquanto eu quero essas. Eu quero que você simplifique os radicais, usando a decomposição em fatores primos. E aí eu quero que você me diga, tem algum aí que é irracional? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, eles têm 3 itens, 3 minutos. Voltamos em 3 minutos. E aí, existe algum desses números que é irracional? O que aconteceu no chat, professora Roberta? Olha, professora Inês, poucos alunos conseguiram mandar as respostas para os seus alunos. Eu acho que por causa da quantidade de tempo para o chat, tá? Mas algumas pessoas mandaram, sim. Que o Tiago, da professora Priscila, está lá participando e fazendo, fez o item A. A Marian, o Ivan e a Sara, da professora Cleide. Os alunos Alex, Murilo, Vitor, da professora Marilda, fizeram também essa atividade. E aí, professora Inês, vamos começar a fazer junto com eles? Para quem não conseguiu, vai acompanhando a professora Inês, vai fazendo junto. O que vocês acham? Vamos lá? Vamos, pessoal. Preste atenção se você ainda está com dúvida. Vou pegar o 20 e decompor em fatores primos. 20 é par, divide por 2, vai dar 10. 10 é par, divide por 2, vai dar 5. 5 é primo, só pode ser divisível por ele mesmo, vai dar 1. Volto e observo qual é o índice. Se não aparece nada, é 2. Vou juntar de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Volto na raiz, 2 ao quadrado vezes 5. Vou separar a multiplicação. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5.
Na raiz quadrada de 2 ao quadrado, o 2 sai da raiz. Na raiz quadrada de 5, ele fica dentro da raiz. Se sobrou uma raiz, a gente sabe que esse número é irracional. Certo, pessoal? Tudo bem nesse? Vamos no 54? 54 é par. Divide por 2, vai dar 27. 27 é ímpar, mas ele está na tabuada do 3. 27 dividido por 3, 9. Está na tabuada do 3, vai dar 3. Que está na tabuada do 3, vai sobrar 1. Volto na raiz. Qual que é o índice? 3. Vou agrupar de 3 em 3. Olha que sorte, tenho 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado a 3. Volto na raiz. Raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado ao cubo. Vamos separar? Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3 ao cubo. Posso simplificar alguma delas? Só aquela que o índice da raiz é igual ao expoente. Então, aqui, raiz cúbica de 2 vezes 3. Quando aparece esse tipo de multiplicação, normalmente o número vem antes da raiz. Então, a gente escreve raiz cúbica, 3 vezes raiz cúbica de 2, ok? E este número também é irracional. Perfeito até aqui, pessoal? E agora vamos para o 288. Então, 288 é par. Divide por 2, 144 é par. Divide por 2, 72 é par. Divide por 2, 36 é par. Divide por 2, 18 é par. Divide por 2, 9 é ímpar. E agora, divide por 3. 3 vezes 3, 9. E de novo 3 para chegar no 1. Volta na raiz. Qual que é o índice dela? Se não aparece nada, é 2. Vou juntar de 2 em 2. Ó que bonitinho, ó. 2, 2. Opa, esse não dá, mas o 3 dá. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Olha, vai dar para tirar um monte de gente da raiz, não é, pessoal? Então, aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 e 3 ao quadrado. Muito bem. Vamos separar? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, todo mundo que tem a potência 2 vai sair da raiz. Então, vai sair o 2 vezes 2 vezes 3 e vai ficar dentro da raiz a raiz quadrada de 2. Vamos multiplicar aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 raiz quadrada de 2. Tem radical, portanto, irracional. E aí, será que vocês entenderam? Tiraram as dúvidas? Vou colocar para vocês a resolução da atividade. Olha que bonitinho que tá, hein? Não tá bagunçado igual o meu anterior, né? Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho? Então, agora, eu quero que você resolva as letras A, B e C da atividade 2, que está na página 17. Ele quer que você identifique o número como racional ou irracional. Está cheio de raiz. Então, a dica que eu te dou é: fatore, como nós acabamos de fazer. Veja se você consegue tirar o número da raiz. Se você conseguir, ele é racional. Se sobrar uma raiz, você já sabe que é irracional.
ok? Coloca lá no chat se tem alguém que é irracional para mim. Tudo bem? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, eles terão 3 minutos para essa atividade. Muito bem, voltamos em 3 minutos. Encontraram quem é irracional? Nenhum era? Professora Roberta, o que aconteceu nesse chat? Olha, professora Inês, esse chat, eles participaram sim. Eles falaram aqui que só o item A é irracional, que o B e o C são racionais. Então, alguns alunos que eu consegui anotar o nome aí, que estão participando, alguns que acertaram o anterior, que só veio a resposta depois para a gente. Então, alunos Brenda, Giovanni, Maria Beatriz, da professora Sônia, a aluna Natália, da professora Vera, aluno Gabriel, aluna Gabriele e aluno João, da professora Andresa, aluna Lívia, da professora Suraya. Da professora Andresa, ela colocou mais alguns nomes, mas eu não consegui anotar depois. Aluno Murilo, aluno Gabriel e aluno Vitor, da professora Marilda, aluno Álvaro, da professora Priscila, aluna Mariana e aluna Sara, da professora Cleide, aluna Maria Eduarda, do professor Jonas, e aluna Andressa, da minha xará, professora Roberta. E aí, professora Inês, qual deles é irracional? Todos são? E aí? Muito bem. Se você ainda está com dúvida, pessoal, concentração aqui. Vamos lá. Vou pegar o 30 e decompor em fatores primos. É par, então vou dividir por 2. Vai dar 15. 15 é ímpar, então vou perguntar se ele está na tabuada do 3. Tá, então vou dividir por 3, vai dar 5. 5 é ímpar, mas é primo, então 5 dividido por 5, 1. Volta na raiz e verifica o índice. Se não aparece nada, é 2. Dá para juntar de 2 em 2 aqui? Não, então ninguém vai sair da raiz.
Então, eu posso escrever até que a raiz quadrada de 30 é raiz de 2 vezes 3 vezes 5, mas continua sendo raiz quadrada de 30, não sai daí de dentro. Então, irracional. Vamos na letra B? 36. 36 é par, divide por 2. 2 vezes 18, que é par, divide por 2, dá 9. Que é ímpar, está na tabuada do 3. 9 dividido por 3, 3. E, de novo, 3 para chegar no 1. Volta na raiz e vê o índice. Não aparece nada, é 2. Dá para juntar aqui de 2 em 2? Dá, olha que beleza. Eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Volta na raiz, substitui os números que você encontrou, separa cada uma delas. Vamos simplificar a raiz com o expoente. Vai sobrar 2 vezes 3, que é 6. Não tem raiz, portanto, esse é racional. Aí você fala, 6? Raiz quadrada de 36? Isso mesmo. Se a raiz é quadrada, o índice não é 2? Então, eu pego o 6 e multiplico por ele mesmo. 6 vezes 6, tabuada, 36. Lembra do 100? Raiz quadrada de 100, que era 10, 10 vezes 10? Muito bem. Vamos, então, na letra C? 27. 27 é ímpar, mas ele está na tabuada do 3. 3 vezes 9, que está na tabuada do 3. 3 vezes 3, que está na tabuada do 3 e vai dar 1. Volta na raiz e olha o índice. É 3. Dá para eu agrupar aqui de 3 em 3? Dá, ó, certinho. Vai ficar 3 ao cubo? Então, volta na raiz, substitui o 27 pelo 3 ao cubo. Posso simplificar, porque não tem multiplicação lá dentro, vai sobrar 3. 3 é um número racional. Aí você pode falar, professora, mas como que eu faço para pensar nesse 3 para chegar no 27? Olha, o índice dessa raiz não era 3? Então, eu vou pensar no 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Será que você entendeu? Olha a resolução que bonitinha que está. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Agora vem a atividade 3, da página 18. Lá, eu peguei uma partezinha, tá bom? Ela tem outros números. Vamos começar por esses. Nós temos o 3 décimos, a raiz quadrada de 38 e o 8. Eu quero saber qual deles é irracional. Será que algum deles é? E eu quero que vocês justifiquem por quê, ok? Professora Roberta, quanto tempo? Professora Inês, eles terão 2 minutos para essa atividade. Muito bem. Então, põe no chat se tem alguém irracional. E voltamos em 2 minutos.
Voltamos do chat. Gostei de ver, viu, professora Inês? Eles falaram que o único irracional é o raiz de 38. Quem falou isso? Então, vou falar diversos nomes aí. Eloana, do professor Edson, Guilherme, da professora Fernanda, Ademir, da professora Márcia, Alex e Gabriel, da professora Marilda, Guilherme, da professora Roselaine, Nicolas, da professora Mara, Luiz Giovanni, da professora Graciela, e eu vou falar os nomes dos alunos dos professores Elias e Andresa, que estão sempre participando aí da nossa aula. A Giovana, a Stephanie, a Ana Laura, a Nicole, a Raíssa, a Larissa, o Pedro Vitor e o Pedro Henrique. E aí, professora Inês, é só o raiz de 38 que é irracional? Muito bem. Se vocês lembrarem da aula passada, das aulas passadas, né, que eu defini para vocês os racionais, eu falei que lá dentro a gente tem os números naturais, os inteiros, que são os positivos e os negativos, e os fracionários. Então, desses três, 2, com certeza absoluta, são racionais, que são o 3 décimos e o 8. Agora eu vou fatorar o 38 para ver se eu consigo tirar ele da raiz. 38 é par, divido por 2. Vai dar 2 vezes 19. Opa! 19, além de ímpar, é primo. Então, o que vai acontecer? O índice da raiz é 2, mas eu não consigo juntar de 2 em 2. Então, a raiz quadrada de 38 é o único número irracional, porque não vai sair da raiz. Será que você entendeu? Será que você acertou? Olha a resolução. Essa tá bonitinha, né? Eu até coloquei a forma decimal do 3 décimos, para você ver que é número racional mesmo, né? Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho? Agora, eu quero que você me fale entre esses dois, quem é irracional. Professora Roberta, quanto tempo? Professora Inês, eu acredito que 2 minutinhos. Ok, voltamos em 2 minutos. Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles falaram que o raiz quadrada de 12, que é o irracional. O raiz cúbica de 8 é racional. Tá? Então, raiz de 12, irracional. Quem falou isso, por exemplo, e participou lá? O Diego, da professora Patrícia, o William, da professora Silvana, a Camille, do professor Jonas, o Kaique, da professora Wanda, a Bianca, da professora Gláucia, a Beatriz e a Sara, da professora Valéria, a Nayara, da professora Lucimara, e a Letícia e o Gustavo, da professora Thaís. E aí, professora Inês, só o raiz de 12, que é irracional? Muito bem, pessoal. Se está ainda com dúvida, preste atenção. Apareceu raiz, primeira coisa a fazer, decompor em fatores primos. Então, vamos lá. O número 8.
8 é par, divide por 2, 4. 4 é par, divide por 2, 2. 2 é par, divide por 2, 1. Volta na raiz e observa o índice. É o número 3. Consigo agrupar de 3 em 3? Sim! Olha que beleza, 2 ao cubo. Então, eu vou pegar raiz cúbica de 8, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo. Índice da raiz igual a expoente, corto, sobra o 2. Portanto, racional. Lembra da outra raiz cúbica que nós fizemos? Essa aqui é a mesma coisa. Eu tenho que pensar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Vamos para o 12? 12 é par, divido por 2, vai dar 6. É par, divido por 2, vai dar 3. Só dá para dividir por 3 e vou chegar no 1. Volta na raiz. Qual que é o índice? Se não aparece nada, é 2. Então, junto de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou entender que a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Posso separar essas raízes e só vou conseguir tirar o 2. Então, 2 raiz de 3, que é irracional. Sim, ficou feio, hein? Bom, vou colocar a resolução para vocês que está bem mais bonitinha. Certo, pessoal? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de fazer as demais atividades que tem lá. Procurem seus professores para tirar as dúvidas e a gente se vê numa próxima aula. Certo, professora Roberta? Certo. Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, por favor, o QR Code e o link. Vão lá, entrem, digam o que vocês estão achando, se estão gostando ou não, o que pode melhorar, quais são as dúvidas, que a gente agradece por essa devolutiva, para a gente poder melhorar a cada dia e fazer com que a nossa aula fique cada vez melhor. Ok? Não é isso, professora Inês? Exatamente. Queremos que você aprenda matemática cada vez mais, porque matemática é nossa paixão. É isso mesmo. Tchau, pessoal. Feliz dia do funcionário público para os professores. Tchau, Tchau, tchau. tchau.